Nós estamos no segundo bloco do Educação Histórias que Ensinam. Ângelo, você trouxe aí o Saltimbancos. Fala, por que você escolheu esse livro? Você já trabalhou ele com seus alunos? Sempre trabalho. Eu vou começar te respondendo com uma pergunta. O que é Chico Buarque? Nossa, nossa. Acho que o Chico Buarque, escritor, tinha que ser literatura obrigatória nas escolas. Eu faço uso de toda a obra dele nas minhas aulas e, assim, a cada ano eu sempre descubro mais coisas dentro da obra dele. O Saltimbancos fala do grupo de animais que estão insatisfeitos com a condição de vida deles, de burro de carga, de cachorro fiel, dono ali, da galinha que depois não consegue mais botar ovos, não serve mais para nada, ela serve só para o abate. E você estava falando agora, né, desse aluno, desse jovem que fala assim, não, você não serve para isso, você não dá para coisa. E a gente acaba acreditando nisso, né? Talvez eu até acreditasse que eu era tão tímido e no fundo nem fosse, né? E quando eu trabalho esse texto com os alunos, é exatamente para estimular isso, assim, pensa na sua condição e pensa no que você tem para oferecer ao mundo e para você mesmo. Vai atrás, vai em busca do seu sonho, vai em busca do que você quer alcançar, que é o que os animais fazem, né? E perceber a diferença dos outros, né? Não são um grupo de animais iguais, né? O cachorro não se dá com a gata de jeito nenhum, é da essência animal dele, né? Mas por que não lidar com essa diferença? Ótimo. Que também é outra questão entre eles, né? É tudo tão fragmentado, né? A gente vive num mundo tão fragmentado, né? Do olhar só para si e o outro. Por que não o grupo? Tem um trecho, né, de uma das músicas do Chico, né, que fala, todos juntos somos fortes. Para mim, assim, é a mensagem dessa obra, né? É o que eu tento provocar neles. Eu imagino as discussões em sala de aula a partir desse livro, da leitura desse livro. Como você falou num programa a respeito de Romeu e Julieta, como é que você colocava, trazia essa obra do Shakespeare para a atualidade, como é que você traz isso para inserir discussões ali, vê-los refletindo e criando novos pensamentos? Sim, a questão da possibilidade do trabalho em grupo, do respeito à diferença do outro, das potencialidades de cada um. E de que você pode alcançar o que é inalcançável para você. E do seu poder de transformação. Esses animais conseguem... eles chegam na casa, né, no Hotel Barão, Hotel Dom Barão, onde estão os seus ex-donos, e eles expulsam e fazem uma revolução, que aí tem o link com a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Falar isso. É isso aí. Eu acho que a literatura, assim, toda a obra do Chico, ela é tão rica, mas ela é tão rica, ela está para além de uma sala de aula, de uma música, né, de um teatro, porque você pode aproveitar essas questões afetivas com os alunos, a potencialidade de cada um, e você trabalha historicamente, você trabalha a sociedade, política, então você trabalha, você trabalha tudo. Você trabalha a literatura, a língua portuguesa, você trabalha o teatro, você trabalha a música, você trabalha toda uma estética de um livro, a identidade das crianças, a identidade, e você pode, através dessa história dos bichos, né, que eles fazem a revolução, você trabalha conceitos, né, que assim, de cidadão, né? Exatamente, né? Você começa a trabalhar o que são os conceitos. Os nossos alunos, eles têm uma dificuldade de compreensão teórica muito grande. Então eles têm essa dificuldade de compreender conceito. Então você começa a partir aí desse código da revolução, você trabalha conceito, você trabalha o que é uma sociedade, o que é trabalhar as junto, referências né? E assim, o que é o coletivo? Qual é a importância da coletividade? Então eu acho assim, está para além de um livro para a gente trabalhar um teatro, né? Você trabalha história, você trabalha filosofia, você trabalha sociologia e você trabalha. Eu não trabalho só com os pequenos, não. Isso aqui eu proponho quebra de paradigma, nono ano, ensino médio. Né? Então você trabalha com adulto. Você pode fazer uma dinâmica com adulto. Pega um aluno universitário e você pode debruçar. Com certeza. Né? Alguma história que você lembre, assim, algum episódio interessante que você lembre na apresentação desse livro para os alunos? Olha, eu lembro, ano passado eu apresentei para uma turma, a turma não conhecia, teve um aluno
muito pequenininho, que destoa do resto da turma, que é gigante. Hoje a turma é de 9º ano. E eu levei as músicas, levei tudo. Preparei a leitura com a trilha sonora e tal. Ele sabia tudo, ele sabia o texto do início ao fim, ele sabia todas as músicas. Eu falei, mas como assim? Ah, professor, eu sou fã desse texto. Quando eu li isso quando eu era lá do ensino fundamental 1, e não sei o que, gente, caramba. E ele virou, assim, o ídolo da turma. Quando chegava a parte dele fazer o personagem dele, que ele ia cantar a música, arrebentava. Parava a turma e ficava assim, só assistindo. São essas surpresas, a gente conhecendo o aluno em suas várias faces, né? E falando nisso, na questão das diferenças, a gente sabe que toda separação nasce de uma diferença, de um desencontro. Fala um pouquinho do teu livro, Carla. Esse livro, Eu, Meu Cachorro e Meus Pais Separados, é uma autora, é uma escritora jovem, que é a Letícia Sannenberg. É o segundo livro dela. A formação acadêmica dela, ela é advogada. Então, eu acho assim, da mesma maneira quando a gente às vezes vai assistir a um filme, né, e a gente qualifica o filme como um filme, é despretensioso. É um livro despretensioso também, aparentemente, né? Ele trata de uma questão que é muito comum na nossa sociedade atual, né? Famílias que têm assim formatos distintos. Então, um casal que tem uma filha se separa, a mãe vive com a filha, o pai casa-se de novo e tem uma esposa grávida. A filha, adolescente, na casa dos 15 anos, obviamente vive medindo forças com a mãe, né? E resolve que morar com a mãe não é o que ela quer, porque morar com o pai é muito mais interessante, porque quando você vai para a casa do pai no final de semana, você tudo pode. Então, você tem um universo, você está na sua zona de conforto. Então, a mãe resolve que vai deixar a filha viver com o pai. Quando essa filha chega para morar com o pai, ela começa a desconstruir aquilo que, aos poucos, muito aos poucos, aquilo que ela pensou que fosse encontrar. Ela não tinha o próprio quarto, não tinha a própria referência, não tinha identidade. Ela vai dormir num escritório que foi transformado num quarto, mas que ainda era um escritório. E aí ela tem que aprender a lidar com a madrasta, com o ciúme, já que essa madrasta está esperando um neném, com o pai, que aí, na qualidade daquele pai que vive com a filha, né, ele começa a estabelecer limites, os mesmos limites que a mãe estabelecia. Então, ela começa a perceber uma série de situações que não são diferentes daquelas situações que ela vivia com a mãe, né? Mas, ainda assim, tem assim, um grande... um mergulho para essa jovem, né? Porque ela passa a ver a mãe com outros olhos, enxerga esse pai também com outro olhar, e a madrasta também, né? E, assim, para essa menina é um processo de amadurecimento muito grande. E que é a realidade, eu acho que de muitas famílias. Deles, exatamente, né? De todos. Não só dos nossos alunos, mas de muitas pessoas. Ainda é muito complicado, né? gente. Aluno que o pai acabou de se separar, que os pais acabaram de se separar. Vocês ainda percebem muito isso? Como é que eles estão reagindo hoje? Isso se reflete em sala de aula? Vocês já tiveram algum caso assim, difícil? Não, refletir em sala de aula sempre reflete, né? Tudo, o que né? acontece a gente tem ali uma catarse, né, de emoções e de falares e de pensamentos e de tudo. Então, a sala de aula é realmente um espelho, né, do que acontece. Então, nós temos esses casos refletidos ali. Então, é mais comum acontecer a separação? Lógico que é mais comum, né? A gente tem diversos tipos de família, diversos tipos de separações, né? Momentos diferentes, mas ainda afeta muito. Tem uma situação, né, muito interessante. Afeta muito. Que né? muitas vezes e eles assim, trazem os pais não discutem com os filhos o motivo da separação. Isso aí. Né? Então, é raro pai e mãe que apresentem para os seus filhos o porquê da separação. Não que tenha
tinha essa obrigação, óbvio que não. Mas, às vezes, o filho quer saber por que houve a separação. E essa é uma temática também discutida no livro, né? Então, a mãe, ela dizia para a filha o motivo da separação e que parecia que ainda amava esse pai. E quando, para a filha, o pai tinha deixado de amar a mãe. Então, quando ela indaga o pai a respeito do porquê dessa separação, ela percebe que o pai se separou da mãe amando ainda também, né? Mas que a relação tinha sofrido um desgaste muito grande, né? E que é muito curioso, porque se a gente for parar para pensar, eu também sou filha de pais separados, né? E de uma outra geração que não era tão comum diferentes, assim, né? Mas... E eu soube o motivo, né? Mas a minha mãe era de uma família diferente, de pai comunista, então, obviamente, tinha uma abertura muito maior. Mas isso é muito raro nas famílias. E você, né? você transou bem isso? Não, fiz terapia. Foi difícil para você mesmo, vindo de uma família em que o diálogo... Não tinha diálogo, não. Não tinha? Não. Mas então, você Falou, soube... Porque eu sempre fui a criança chata. Ah, porque eu tá. sempre... Querendo saber o porquê. Então você Queria saber de impôs tudo. um pouco, vamos dizer assim, entre aspas. Eu sempre queria saber tudo. E eu lembro muito da fala do meu pai, que ele sempre falava para minha mãe, responde logo o que essa menina quer, senão ela não vai sair daqui. Que bom, né? Que bom. Quero responde logo e não manda essa menina pro quarto. E aí respondia. Então, assim, mas não tinha este diálogo, é porque eu buscava. Eu sou tímida, mas eu tenho a necessidade de falar. Eu não consigo ficar engasgada. E aí, finalzinho desse programa, eu vou pedir para vocês... É engraçado essa coisa da sincronicidade, né? A Tânia está falando de uma separação da mãe lá e da filha, e a secretária eletrônica intermediando, vamos dizer assim. Isso. Você nem se fala, está falando de separação dos pais. E você também de separação dos animais com esses patrões que acham que esses animais não servem para mais nada. E a pergunta que eu quero rapidinho fazer para vocês, e quero que vocês também respondam brevemente, como é que a gente trabalha isso com os alunos? Separação, seja separação por morte, seja separação dos pais, seja separação porque vai para outra escola, enfim, os tipos de separação. O que a gente pode dizer para eles ou fazer para tornar esse processo, que é doloroso, um pouco mais leve? Né? É a perda. Mas o amor continua valendo ainda, em todas as suas formas, né? Eles têm que mostrar que eles só vão conseguir, nós a eles e eles aos pais, e isso aí é um ciclo vicioso, que o amor é necessário na separação e em qualquer situação. Né? O amor é primordial, a amizade, o respeito, o carinho. Eu acho que isso aí é fundamental. Eu não sei exatamente assim. Eu tive uma experiência muito, muito enriquecedora para mim com esse livro. Né? Porque nós fizemos, eu até falei para o Ângelo, uma radionovela. Quando eu percebi que eles ficaram tão interessados pelo tema e houve uma identificação tão grande, porque acho que a maioria era filho de pais separados, naquela mesma faixa etária, vivenciando o dilema da adolescência, do interesse pelo primeiro menino. E aí eu fui percebendo a dificuldade deles naquela situação. A maioria era filho de pais separados. E aí a identidade era tão grande, eles queriam ler, de uma certa forma nos aproximou muito. E aí a gente conseguiu estabelecer um diálogo e falar sobre essa carência. Há uma lacuna, porque às vezes tem o amor, mas esse amor ele não se apresenta efetivamente. Né? Você tem o sentimento, mas o sentimento ele tem que ser mostrado. E o outro tem que ser sentido, ele tem que sentir que tem, né? Houve a separação dos pais, mas serão sempre pais, né? Mudou de bairro, perdeu o colega, mas a amizade permanece, né? A gente tem agora, que ter... com a tecnologia, isso fica até mais fácil, né? Muito mais fácil. Fica. Ângelo. Em cima disso mesmo, o amor não acaba. Então, assim, houve a separação de amigos ou de pais, enfim, mas o amor está sempre ali e tem que ser declarado.
não perca a oportunidade de dizer que você ama. O que eu preciso dizer mais? Nada. Gente, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo trabalho, sucesso. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos um encontro marcado às 9 horas da noite. Dias felizes, paz do eu e até lá. Ser professora, você pode ensinar mais as crianças, ter aquela responsabilidade de falar, de ensinar, ver as crianças aprendendo. Eu queria, sinceramente, ter uma varinha de condão, assim. Você deseja aquela coisa, balança a varinha e aparece na hora para você. Isso seria muito legal, o mundo seria maravilhoso.